Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro que é a Bíblia e tem mostrado como o povo de Israel tem vivido várias experiências com Deus. Nós estamos a olhar para o Velho Testamento, que narra de uma forma muito interessante como o povo de Israel saiu do Egito, como o povo de Israel está a caminhar até ao Monte Sinai e nesse percurso ele vai fazendo várias experiências com Deus. Nós identificamos 7 experiências que o povo vai encontrar ao longo da sua caminhada e Deus vai se manifestar ao povo através dessas experiências. Eu creio que nem sempre as circunstâncias negativas que aparentemente chegam à nossa vida nos são prejudiciais. Eu creio que muitas vezes, através das situações difíceis, Deus traz a solução e Deus revela quem na realidade Ele é. E muitas situações difíceis que nós vivemos servem para nós podermos crescer um pouco mais, conhecer melhor quem é Deus e saber, sem dúvida alguma, que Deus não nos desampara e Deus nos ama, mesmo quando nós estamos a passar por situações difíceis, mesmo quando estamos a caminhar pelo deserto, como é o caso aqui do povo de Israel. Deus nunca desamparou o povo, mesmo quando eles murmuravam, mesmo quando eles, diziam a Deus coisas que não eram verdade, nem coisas que eram justas. No entanto, Deus nunca os desamparou. Nós vamos encontrar agora Moisés a aprender uma grande lição sobre liderança. E eu creio que todos aqueles que de alguma forma têm vidas onde exercem liderança devem estar bem atentos ao programa de hoje. Aqui Moisés vai receber uma grande lição do seu sogro. Nem sempre os sogros são os maus da fita na história da nossa vida. Muitas vezes nós na nossa vida achamos e temos muitas piadas no nosso país sobre os sogros e as sogras. Moisés aqui tem um sogro excepcional que lhe vai trazer uma recomendação muito importante que vai alterar a forma como Moisés vai conduzir o povo de Israel. Este sogro era um homem experiente, um homem também temente a Deus, um homem que na realidade era um sacerdote de Deus e por isso ele traz uma experiência e uma orientação que vai mudar, sem dúvida alguma, a forma como Moisés lidera o povo de Israel. E encontramos-nos então no capítulo 18 do livro do Êxodo, e diz assim o texto: Ora Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estranha. E o outro, Eliezer, que quer dizer: o Deus do meu pai foi a minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto onde este se acampava, junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e os teus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés ao seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-os das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante do Senhor. Este texto aqui é extremamente interessante porque revela na realidade o relacionamento entre Moisés e o seu sogro.
É muito interessante notar que Moisés estava com muitas saudades do seu sogro e assim que o vê, reverencia o seu sogro com respeito, cumprimenta-o e depois então passa um tempo a compartilhar aquilo que Deus havia feito, quer a Moisés, certamente, quer o tempo que o seu sogro tinha ficado sozinho na terra de Midian. Há aqui uma relação de intimidade. Nota-se que Moisés certamente não era o tipo de pessoa que contava piadas acerca do seu sogro. Moisés tinha uma relação íntima com ele. E de alguma maneira ele mostrava respeito para com o seu sogro. Não era só simplesmente uma relação de parentesco porque tinha casado com uma das filhas, mas era um homem a quem Moisés respeitava. Vamos poder ver isto muito mais à frente, quando Moisés é interpelado pelo seu sogro Jetro diante de uma situação que ele estava a viver. Vemos como este sogro de Moisés, Jetro, era um homem respeitado por Moisés. Isto é o primeiro aspecto interessante. Um segundo é que Jetro era sacerdote de Deus. Não sei se repararam pelo texto que a Bíblia diz que ele era sacerdote em Midian. Midian era a zona, era a terra, e era o povo, de alguma maneira, que estava a habitar aquela região. E Moisés reconhece no seu sogro esta função de que ele era sacerdote de Deus. Não só porque vemos no final do texto que acabamos de ler que ele sacrifica a Deus. É interessante ver que ali ainda nem Arão ou outra pessoa qualquer levanta sacrifícios diante de Deus, mas o sogro de Moisés o faz como oferenda, como oferta, como gratidão a Deus, e é ele que, de alguma maneira, vai dirigir aquela cerimónia ali, aquele culto ali de adoração a Deus. E é interessante isto porquê? Porque notamos que Deus não ficou simplesmente confinado à nação de Israel. Não ficou simplesmente confinado a Isaac e a Jacó. A promessa que Deus havia feito a Abraão espalhou-se por vários outros povoados, por vários outros povos e territórios da zona ali em volta. Mas também um pouco mais longe. Isto mostra o amor que Deus tem para com o homem. Midian era um filho que Abraão teve com Quetura. E este filho então dá origem a este povo de Midian. E Jetro certamente ainda é descendente direto de Abraão, mas via Midian, que era um dos filhos de Abraão. Isto mostra que Deus, apesar de ter feito uma promessa a Abraão, que nele o seu filho Isaac e Jacó seriam, enfim, a linhagem pela qual Deus iria trazer Jesus Cristo, Deus não se esqueceu dos outros povos. E Deus não deixou de se relacionar com os outros povos. Tanto mais que Jetro era sacerdote de Deus. E isto é algo muito importante. Não há uma exclusividade aqui de Israel na relação com Deus. Deus se relaciona com todos aqueles que o procuram de coração sincero. E isto é extremamente interessante neste texto, verificá-lo aqui neste texto. O texto continua e vemos como este homem, Jetro, sacerdote de Deus, era um homem extremamente respeitado por Moisés. Moisés permitia que ele, inclusive, lhe fizesse sugestões e correções à sua própria vida. E vamos encontrar uma situação destas. A manifestação de Jetro em relação à atitude que Moisés estava a ter na sua forma como conduzia o povo de Israel. Encontramos-lo no verso 13. Se tiver a sua Bíblia, pode continuar conosco a ler este texto. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até ao pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol. Respondeu Moisés a seu sogro: Porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás assim tu, como este povo que está contigo. Pois isso é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer isso. Ouvi, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Mas ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer.
Procura de entre o povo homens capazes, homens que sejam tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que estes julguem o povo em todo o tempo. Toda a causa grave eles trarão a ti, mas toda a causa pequena eles mesmos poderão julgar. Será assim muito mais fácil para ti e eles levarão as cargas contigo também. Vemos este conselho sábio da parte de Jetro, o sogro de Moisés, e Moisés aceita este reparo que o seu sogro está a fazer, e não só este reparo, como esta estratégia de trabalho que ele deveria desenvolver a partir de agora. Moisés recebe então do seu sogro uma orientação muito específica. Em primeiro lugar, esta orientação visava proteger o povo e a própria saúde de Moisés. E verificamos que muitas vezes pessoas que querem assumir todo o processo de liderança, querem controlar todas as coisas, querem saber todos os pormenores, normalmente chegam a um estado de saúde muitas vezes de limite. E ficam esgotados. E era o que se estava a passar aqui com Moisés. Porque ele estava a ter dificuldade em delegar e em confiar e dar autoridade a outras pessoas para ajudarem nesta tarefa, então ele centralizava tudo em si próprio. E dessa forma ele se esgotou e se esgotaria se ele então não tivesse ouvido o conselho do seu sogro. Este conselho deveria então ter várias etapas, deveria ter vários passos que deveriam ser implementados. O primeiro passo que Moisés deveria tomar era procurar homens que tivessem um caráter íntegro. Estes homens deveriam ser pessoas de caráter, mais do que pudessem desempenhar uma grande função. O que era extremamente importante era o seu caráter, a sua integridade. Eles deveriam ser homens tementes a Deus, eles deveriam ser homens verdadeiros e deveriam ser homens que não tinham muitos interesses materiais. Eles não deveriam ser pessoas, como diz o texto, avarentos, constantemente à procura do seu bem-estar, constantemente à procura de ter mais e ter mais e ter mais. E depois também vemos aqui que eles deveriam ser homens capazes. Por um lado vemos que a maior parte do ênfase é dado no seu caráter. Homens tementes a Deus, homens verdadeiros, homens que não fossem avarentos, portanto, que estivessem sempre à procura de bens materiais, mas também eles deveriam ter a capacidade para desenvolver esta tarefa de liderança. E isto é algo muito importante. Quando procuramos líderes, devemos procurá-los por causa do seu caráter. A capacidade para desenvolver o trabalho é algo que se pode aprender, é algo que se pode, desenvolver, mas o caráter tem de lá estar. E eu creio que um dos problemas que nós enfrentamos muitas vezes hoje, a nível da liderança, é exatamente porque as pessoas estão nas funções por causa das suas capacidades e não por causa do seu caráter. Eu creio que a crise de liderança que se vive a nível mundial é uma questão ligada com o caráter dos líderes. Nós, infelizmente, vamos descobrindo, cada dia que passa, pessoas que estão em funções de liderança, mas que são corruptos. São pessoas que mentem, são pessoas que continuam a ser apanhados aqui e ali e a serem levados para tribunal exatamente porque o seu caráter não é um caráter íntegro. E nós devemos procurar líderes de caráter. E eu creio que a nossa sociedade está farta de líderes que são capazes, têm os cursos, têm os canudos, mas falham pela base, porque não são pessoas de caráter. Não são pessoas verdadeiras, transparentes, não são pessoas que têm um fundamento alicerçado em valores fundamentais para a vida em sociedade. E é necessário que esta situação mude radicalmente. É triste que nós olhamos para o nosso próprio país e verificamos que tantas situações de suspeita sobre líderes, quer políticos, quer religiosos, quer líderes de grandes instituições, que estão a ser postos em causa por causa da sua integridade, por causa do seu caráter. Não tanto por causa das funções que eles desempenharam. Muitos deles até desempenharam a tarefa razoavelmente bem, mas o seu caráter não estava em conformidade com a posição que eles desenvolviam como líderes. Então este era o primeiro passo que Moisés deveria dar. O primeiro conselho que o seu sogro lhe deu é: eles deveriam procurar homens de caráter. Depois, em segundo lugar, ele deveria dar formação a estas pessoas. O seu sogro recomendou não só que eles fossem homens capazes e de caráter, mas Moisés deveria ensinar-lhes os estatutos e as leis de Deus, como também os caminhos em que eles deveriam de andar e o que eles deveriam fazer.
Não era só aulas teóricas, eram também aulas práticas. Eles não só deviam conhecer os estatutos teoricamente, mas eles deveriam saber o que fazer na prática com o povo. Esta formação era algo muito completo que Moisés deveria dar a estes líderes. Eles deveriam receber orientações de Deus, mas também ao mesmo tempo eles deveriam saber aplicá-la na vida do povo e na própria vida deles. Mais uma vez, verificamos que muitas vezes os líderes falham exatamente por causa disto. Sabem as teorias, passaram anos nas faculdades, quer faculdades teológicas, quer faculdades de gestão ou administração ou de outra coisa qualquer, mas depois na prática não sabem como aplicar os conceitos que aprenderam. Era necessário que eles passassem um bom tempo de estágio, vendo e aplicando e sendo corrigidos por Moisés, que os estava a treinar para serem líderes. Então era algo muito interessante. A formação era um componente fundamental para ter bons líderes. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui que era necessário também, o terceiro passo a ser dado, é que eles deveriam receber autoridade. Eles deveriam ser homens reconhecidos como autoridade sobre o povo. Diz o texto bíblico que ele deveria colocá-los como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, diz o texto bíblico. Então eles deveriam receber autoridade consoante, digamos assim, a área de influência deles. Não só eram os chefes de 1000 ou os chefes de 10 que receberiam a autoridade equivalente, não, de acordo com a sua responsabilidade, eles tinham também autoridade para decidirem e orientarem as pessoas nessa área. Mais uma vez, muitas vezes quando se encontram líderes, a dificuldade é em delegar a autoridade que a pessoa tem na sua área de influência. Muitas vezes líderes são chamados para determinadas funções de responsabilidade, delega-se até essa responsabilidade à pessoa, mas depois não se lhes dá a autoridade necessária para eles poderem desenvolver o seu trabalho. E então Jetro dá estas orientações claras a Moisés, que ele deveria ter homens com caráter, ele deveria dar formação a estes homens, mas ao mesmo tempo também ele deveria delegar a autoridade para que os homens fossem reconhecidos entre o povo, mas também fossem homens que recebiam a autoridade do próprio Moisés. Estamos a caminhar agora para o capítulo 19 do livro do Êxodo e entramos assim numa quarta divisão importante deste livro. É a secção em que vamos apresentar a lei de Deus, os mandamentos de Deus. O capítulo 19 é quando o povo chega até o Monte Sinai, onde vai receber a lei. A lei não são só os 10 mandamentos. Alguns pensam que a lei de Deus se resume aos 10 mandamentos e até tem, muitas vezes se ajuda as crianças a memorizar os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos são só uma pequena parte da lei de Deus. Os mandamentos de Deus são muitos mais. E eles estão espalhados em vários capítulos do livro do Êxodo, mas também em Números e Deuteronômio. Deus dá muitas orientações, algumas delas bem práticas, para o povo de Israel seguir. E aqui vamos encontrar o povo a receber orientações bem práticas e objetivas no seu próprio dia-a-dia. Diz então estes primeiros versos deste capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acamparam os filhos de Israel, em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos cheguei a mim. Nesta caminhada o povo de Israel está a ser puxado por Deus para próximo de Deus. Deus tem conduzido o povo pelo deserto nesta caminhada com um propósito muito específico, de tornar este povo íntimo de Deus. No fundo é o que Deus ainda hoje faz consigo e comigo. Deus muitas vezes permite determinadas situações na sua vida, na minha vida, com um só objetivo, de o fazer aproximar de Deus. É este o desejo de Deus para o povo de Israel, mas também é este o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. O texto continua a dizer: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor.
É interessante ver que Deus deixa a lei para o povo de Deus, deixa a lei para o povo de Israel, e este encontro com Deus no Sinai é um momento chave para a nação de Israel. Eles têm que se encontrar com Deus e têm que fazer de alguma forma uma opção. Se eles quiserem seguir a Deus, então Deus estabelecerá esta aliança. Deus continuará a cuidar e chama este povo a um relacionamento próximo com Deus. Diz o texto bíblico: então sereis minha propriedade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Este é um conceito que muitas vezes nós não entendemos, que Deus é Senhor de toda a terra. Ele é o dono de todas as coisas. Não é o homem que é o dono de todas as coisas, não é os seres ocultos, ou os astros, ou o próprio Satanás que é o dono da terra. Antes, pelo contrário, é Deus que é o Senhor de todas as coisas. Cabe-lhe a si o privilégio de deixar Deus governar também a sua vida, dando-lhe a prioridade em todas as coisas. Talvez você lhe queira fazer uma oração nesse sentido, dizendo: Senhor, eu te entrego a minha vida e tudo o que sou e tenho nas tuas mãos, porque tu és o Senhor de toda a terra. Eu não quero ser dominado por mais nada além de ti. Eu te peço perdão porque tenho tentado ser eu o Senhor da minha vida. Tenho tentado talvez deixar outras coisas governar a minha vida. Mas eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo como suficiente para perdoar todo o meu pecado e me tornar teu filho. Eu faço esta oração confiada no sacrifício de Jesus Cristo. Se você fez esta oração de uma forma sincera e do fundo do seu coração, a palavra de Deus promete que Deus se torna de facto o seu Pai. Ele quer fazer isso também na sua vida, quer ter essa intimidade consigo. Deus quer que você comece este relacionamento com Deus. E eu desafio a que, de alguma forma, se aproxime de alguém que também tem esta fé, de deixar Deus governar toda a vida. Visite talvez a igreja evangélica mais próxima da sua casa, ou visite talvez aquele seu amigo que é também cristão e que partilha esta mesma fé. Nós gostaríamos muito de receber, de alguma forma, a sua decisão para poder orar por si também. No próximo programa, nós iremos continuar a olhar para este capítulo 19 do livro do Êxodo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.